Segundou, né? Segundou mais uma semana. Desde ontem começamos mais uma semana. Hoje começam as atividades de trabalho. A galera vai para tem gente que trabalha no domingo também, que trabalha de escala. Mas esse vídeo aqui normalmente eu posto no Instagram, né? De manhã cedo, sempre sem Jesus nem tente. E venho com a palavra motivacional. Hoje quase 1.400.000 seguidores no Instagram, né? Quase 3 milhões aí de seguidores, um alcance mensal de quase 50 milhões de pessoas que visualizam nossos conteúdos. Isso gera uma responsabilidade muito grande e muita gente já chega em mim assim: Corrêa, muitas mensagens que eu recebo, né? Corrêa, meu filho tem depressão, é seu fã, manda uma mensagem aí motivacional para esse menino aí. Outras pessoas que falam: Corrêa, cadê? Não vai falar nada hoje não. Tem dia que a gente não quer falar nada. Tem dia que a gente está sem motivação. E aí a gente vai buscar lá em cima: Senhor, me orienta, o que é que eu devo falar? E aí hoje eu abri a palavra de Deus em Coríntios, 1 Coríntios, e a mensagem, peguei a Bíblia, né? A Bíblia tem aquela... Quem tem a Bíblia que tem essa fitinha aqui, eu só fiz abrir, ver onde é que estava a mensagem. Estava lá em 1 Coríntios, e a mensagem era a seguinte: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Você já deve ter ouvido falar: por isso que águia só anda com águia. Você já deve ter ouvido falar: quem anda com pouco, farelo come. E essa é a realidade. Se você anda com 4 pessoas de sucesso, a quinta de sucesso é você. Se você anda com 4 pessoas fracassadas, a quinta é você. Nós somos frutos do meio que andamos. E você, com quem tem andado? Não tem como você ter resultados diferentes se você continua frequentando os mesmos ambientes e andando com as mesmas pessoas. E eu tenho que deixar isso claro para você, porque se você for olhar a forma como você arruma a sua roupa no guarda-roupa, as camisas você bota de um lado, as bermudas do outro, a calça você bota num lugar onde só tem calça, camisa com camisa, bermuda com bermuda, calça com calça, né? No banheiro tem o lugar da toalha. Qual tem sido o seu lugar? Onde é que você tem andado? Porque não tem como você ter resultados diferentes frequentando os mesmos ambientes, andando com as mesmas pessoas. Já passou olhando na rua, às vezes você vê a galera, como a gente fala aqui em Salvador, né? A galera do sindicato, aquela rodinha de homem com a cachaçinha do lado, normalmente estão sempre com aquela galera ali, é o meio. Eu só estou dando um exemplo. Você vai andar ali no meio? Não, porque não é a sua. Se eu gostar de tomar uma cachaçinha, eu vou ter que, vai ser o meu onde eu vou andar, né? Normalmente as pessoas criam os clubes, clube da moto, clube não sei o que. A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo e várias galeras. Quem tem sido a sua galera? Tem um ditado que ainda fala mais assim, que diz assim: antes só do que mal acompanhado. Estar sintonizado com Deus é, às vezes, se permitir. Hoje o celular, se você abre o celular e pesquisa um produto para comprar, de repente começa a aparecer aquele produto o tempo todo na tela do seu celular. O algoritmo, a inteligência entende que é um produto que você deseja e começa a mostrar ele para você. E assim acontece quando você está sintonizado na rádio do céu. Você pensa algo, não pesquisa, não fala nada a ninguém, de repente você sai na rua, uma pessoa chega com uma palavra para você que era o que você precisava ouvir, era sobre o que você estava pensando, e você entende: Deus falou comigo. Você coloca uma música e está falando exatamente sobre aquilo que você estava pensando. E eu tenho certeza que as pessoas às vezes que pedem: Corrêa, faça algum vídeo, e eu às vezes não tenho motivação, vou buscar lá em Deus à vontade. Esse vídeo que está chegando até você, primeiro ele me mudou, ele me serviu de alguma maneira, e assim como serviu a mim, vai servir para você. Mude. E todo tipo de mudança causa medo. É um caminho novo que você vai percorrer. Problemas diferentes que você vai enfrentar. A mudança assusta. E isso me lembra a história de Ló. Quando Deus disse para Ló: pega a sua família, deixa a cidade, mas não olhe para trás.
Deus deu bem claro, não olhe para trás. A mulher de Ló vai com ele, mas ela olha para trás e vira a estátua de sal. A mensagem de Deus está querendo dizer para a gente o seguinte, que às vezes a gente sai do lugar onde a gente não deveria estar, mas o nosso coração permanece lá. A gente tem buscado muito a Deus como se fosse uma obrigação. A gente procura a Deus primeiro pensando em nós. É sempre com egoísmo, pensando em nós. A gente faz uma boa ação, às vezes, esperando que Deus devolva em dobro para a gente. A gente procura a Deus porque é o melhor para nós. Mas poucos têm experimentado ter uma relação íntima. Tem gente que vai para a igreja. Eu fico lembrando que durante o período que eu viralizei na internet, as pessoas que mais me julgavam, mais me criticavam, que mais me colocavam para baixo, eram pessoas que carregavam a Bíblia debaixo do braço. E às vezes a pessoa vai para a igreja, busca a Deus. Eu estou falando da igreja, mas independente da sua fé. Tem pessoas que buscam o lado espiritual como uma obrigação. E Deus, ele não te obriga a nada. Deus é liberdade. É a gente querer conviver com Deus por amor. Como a gente sente saudade de um amigo, a gente querer Deus. Senhor, eu quero o Senhor comigo. Eu quero o Senhor deitado na minha cama comigo. Eu quero o Senhor dentro do meu carro comigo. Eu quero o Senhor no meu trabalho comigo. Onde eu entrar, Senhor, se não couber o Senhor, também não me cabe. É isso que a gente tem que analisar. Se na nossa galera Jesus andaria, porque se ele não andaria, não vá para essa galera, não. Vá para a galera de Deus, a galera onde Jesus, sabe, o lugar onde eu frequento, Deus estaria. Os ambientes, as músicas que eu ouço, Deus ouviria. E eu sei que é real isso, porque eu sou experiência viva disso. Se você alimenta a carne, as coisas que você vai querer são coisas da carne. Se você começa a fortalecer o seu espírito, as coisas que você vai buscar são coisas que fortalecem o seu espírito. Amai a Deus sobre todas as coisas e todas as outras vos serão acrescentadas. Para você mudar de direção, você precisa de fé, de amor a Deus e coragem. A fé, diferente da ciência, é a crença no impossível. A palavra de Deus diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer àquela montanha que saia daqui e vá para ali, ela obedecerá. Você já deve ter ouvido o ditado: a fé move montanhas. E para encarar o novo, a gente precisa ter muita fé em Deus. Precisa estar sintonizado com Ele para saber também se o caminho novo que a gente está trilhando é o caminho que Deus quer. E Ele fala com a gente. Não fique esperando Deus vir falar com a voz dele. Ele usa 1000 maneiras de falar com você. Ele pode usar o seu celular, a palavra dele, um vídeo. Mas se você está disposto a mudar de direção, também mude de direção, buscando direção que Deus vá seguir esse caminho com você. Peça a Deus que, se a vontade, os caminhos que você está seguindo, a sua vontade for diferente da dele, que a dele prevaleça, não a sua. E precisa de coragem para mudar. Porque quando a gente alimenta a carne, os nossos desejos, as nossas vontades, está tudo ligado à carne. E quando a gente começa a alimentar o espírito, a gente começa a depender menos das coisas da carne, depender mais das coisas do espírito. E eu estou falando isso porque eu já gostei de ouvir músicas que eu sei que Deus não ouviria. Eu já frequentei ambientes que eu sei que Deus não frequentaria. E quando eu decidi me rebatizar 8 anos atrás, tive quedas ao longo desse caminho. Que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas quando eu mudei, quando eu me batizei há 8, 9 anos atrás, eu decidi alimentar mais o espírito. Já várias vezes fraquejei, já cometi vários pecados, mas Deus vem. E é natural, quando a gente começa a se afastar, o meio que a gente anda, ele molda a nossa forma de ser, o nosso comportamento. E quando a gente para analisar aquele nosso eu que ficou lá atrás, a gente nem lembra mais. E a gente começa até a se questionar: como é que um dia eu gostei desse ambiente, andei com certas pessoas? A gente não entende mais, porque a gente mudou. E Deus muda a gente quando a gente muda de direção, quando a gente tem essa coragem e a gente entrega a Deus, Ele muda a gente. Faça o teste. Acorde de manhã cedo e vá nutrir primeiro o seu espírito, o seu intelecto, o seu físico. Aprenda a cuidar de você. Em vez de fazer parte de uma galera que fica falando mal da vida dos outros, a mulher de fulano, o carro de fulano, a roupa de fulano. Comece a... Ou se você não tiver galera, ande só, porque é melhor andar só do que mal acompanhado. Mas todo dia acorde,
faça uma flexão, ó, um apoio, um abdominal, vai ler um livro, busque, deixa essa preguiça aí, que às vezes você coloca uma música para tocar e fica 2, 3 horas de relógio ouvindo músicas que não nutrem, não alimentam você em nada. E continua nessa mesmice de vida aí, só reclamando. Não está cansado de reclamar, não? Então muda a direção, chama Deus para perto, busca a orientação dele. E se você não ouvir a voz de Deus no primeiro instante, continue insistindo. Porque já tem tanto tempo que Deus está tentando te falar e você perdeu a capacidade de ouvir a Deus. E agora, você quer que Deus simplesmente te responda de primeira? Se Deus não te responder, permaneça orando e buscando. Porque a palavra de Deus diz que nem um passarinho Deus vai deixar faltar o que comer. Imagina você, quando você escolhe ser filho dele, escolhe estar ao lado de Deus, você acha que ele vai lhe abandonar? Isso não significa que não vai ter mais problema, que não vai ter mais aflição, dores. Esse mundo é um mundo de atribulação, mas é diferente quando você está com Deus. É uma paz que eu não tenho como explicar aqui através desse vídeo e com palavras. É uma paz que o mundo jamais vai lhe dar, que as coisas, os bens materiais jamais vão lhe dar, porque tem gente que tem tudo. As pessoas, muita gente tem inveja, não é pelo que você tem, mas é pelo que você é. E a palavra de Deus fala que é mais fácil um passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o seu Deus é onde está o seu coração. Aquele rico, quando Deus disse isso a ele, aquele rico chegou para Deus, a Bíblia conta que ele falou: Senhor, eu ajudo, dou uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, eu faço minha parte. E aí Deus fala com ele: você faz sua parte? Jesus fala para ele: pega metade de tudo que você tem e dá para os pobres. Ele abaixou a cabeça com vergonha e saiu, porque o pouquinho que ele dava é o que para ele não significava nada. E ele estava dando, pensando mais nele: vou dar um pouquinho aqui para que Deus continue abençoando a minha riqueza. Ele estava buscando a Deus por interesse, não por amor. Busque a Deus por amor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. E faça isso todos os dias. E já são 12 minutos e 21 de vídeo, eu não poderia postar no Instagram porque não ia dar para passar essa mensagem toda. Pouquíssimas pessoas vão ver esse vídeo até o final, porque a maioria de verdade prefere ouvir aquela música, tá num ambiente de esbórnia, de promiscuidade, e acha que isso nutre. Só que quando saem disso, o vazio toma conta de novo do coração. E esse vazio só quem preenche é Deus, é a fé, é a coragem da mudança. Se você quer mudar de vida, primeiro mude seus hábitos, mude as pessoas com quem você anda. Nós somos frutos do meio. E eu finalizo com a mensagem que estava em Coríntios: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Que Deus abençoe nossa semana e sem Jesus nem tente. Se tiver sem motivação, se tiver sem coragem, se tiver sem fé, faça. E deixe que Deus faz o resto. Ele vai transformar a sua fé, vai fazer ela crescer, porque Ele vai provar para você todo dia que tudo posso naquele que me fortalece. E quanto mais a gente alimenta essa união com Deus, mais Ele nos muda. Ele muda a nossa galera, a forma da gente ser. Sem Jesus, nem tente. Tamo junto.